Olá, pessoal! Se vocês pensou que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Sei que eu tô devendo, já tinha prometido um programa novo, demorou um pouquinho, a coisa andou meio complicada, corrida com esse mais ou menos final de pandemia, a coisa decaindo, a gente trabalhando mais, a meninada voltando para a escola. Bom, várias coisas aconteceram, mas a gente não tá parado não, estamos escrevendo, estamos lendo muita coisa, assistindo muita coisa, né? Fazendo podcast. Sugiro para vocês, inclusive aproveitando o ensejo, né? O podcast Ghost Writer do Ricardo Herdi, né? Que vocês vão encontrar no Telegram, lá no endereço t.me/programa GW, desculpa, Ghostwriter GW. Então, t.me/programa GW. Vocês vão encontrar lá um recente programa muito legal que nós gravamos, eu e o escritor Eduardo Spor, sob a batuta implacável do Ricardo Herdi, sobre o livro A Revolução dos Bichos, essa obra-prima de George Orwell. E esse programa está lá fresquinho para vocês assistirem, e ele trata de um assunto mais atual do que nunca. Sugiro que vocês assistam. Isso tudo foi o que a gente fez. Bom, hoje nós vamos voltar então aos nossos programas periódicos, né? Tratando de um assunto muito interessante. Você pensa no Gronk de vez em quando? Você não sabe quem é o Gronk? Vou dizer para você então, enquanto você vai aí, vou botar a vinheta para você já ativar o sininho aí, se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, pensa o seguinte, que o Gronk, ele é o seu tatara, 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 tatara. Tataravô. Imagina o Gronk, seu antepassado, morando lá na caverna. Naquela época onde não existia tecnologia, nada. O cara tinha que caçar para sobreviver e fugir das feras, né? Vivendo em caverna, em lugares bem precários. Imagina a noite, quando a escuridão tomava conta do mundo e ele saía fora do abrigo dele, olhava para o céu e ele via aquela bola luminosa no céu. O que passava na cabeça do Gronk? Você já parou para pensar nisso? Como aquela coisa no céu estimulava a imaginação do Gronk, né? Os dois corpos celestes mais próximos do nosso mundo são o Sol e a Lua, né? Tanto que os seres antigos, os seres humanos antigos, sempre relacionaram esses corpos celestes com as divindades, né? Então, seria o Sol mais difícil de observar, né? Uma bola de fogo, não dá para você olhar direto. Mas a Lua, o Gronk tinha muito tempo para ficar ali olhando para aquela coisa no céu e pensando que diabo seria aquilo, né? Isso estimulou muito a imaginação do ser humano. Até hoje estimula. E nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, sobre a Lua na ficção científica. Bom, como eu disse, as divindades, os seres humanos primitivos relacionavam os corpos celestes, o Sol e a Lua principalmente, com as suas divindades. Você tem, por exemplo, né, na nossa cultura primitiva dos índios tupis, né, você tem Jaci. Jaci era a representação da Lua, que era a consorte de Guaraci, que era o Sol.
né? Isso na nossa cultura brasileira primitiva. Da mesma forma, no Japão, você tinha o Tsukuyomi, né? A lua te recebeu esse nome, que era o irmão da senhora Amaretsu, que seria a deusa do sol, obviamente. Nos gregos, Selene, todos vocês já possivelmente ouviram falar em algum momento nesse nome, né? Nos egípcios, nós temos mais de um deus ou deusa relacionado à lua. Você tem Ísis, por exemplo. Você tem Khonshu, né? Você que é nerd ou semi-nerd, já ouviu falar Khonshu, né? Nas quadrinhos Marvel, né? O Cavaleiro da Lua, que foi um personagem, um justiceiro, aí, um desses personagens que, em princípio, não tem superpoderes da Marvel, que foi inspirado pelo deus da lua Khonshu, né? O Cavaleiro da Lua, em breve, pela Disney Plus, vai virar seriado, inclusive, né? Com o Oscar Isaac, que já está ficando bem badalado, um ator bem badalado aí no meio dos super-heróis e da ficção científica e da cultura pop. Bom, então os antigos usavam essas representações para tentar explicar o fenômeno observável que era a Lua e o Sol. Às vezes se revezando, às vezes surgindo ao mesmo tempo no céu. Na literatura, isso evoluiu um pouco mais, vamos dizer assim, na proto-ficção científica, né? Se vocês forem lá no primeiro programa do nosso canal Nerd Wars, onde a gente fala da história da ficção científica, a gente fala muito a respeito disso, né? Dessas obras que não eram ficção científica no conceito atual, porque a ciência, a própria ciência ainda era muito precária na época, o conhecimento científico, né? Por outro lado, ela já era um princípio de ficção científica porque os homens daquela época usavam o conhecimento científico disponível, mesmo que não fosse muito, mas a observação da natureza, das atuações das forças da natureza, e imaginavam, associavam com sua imaginação para criarem histórias de ficção em cima disso. Por isso que a gente chama de proto-ficção científica, né? Por exemplo, Luciano de Samóstrata, lá pelo volta do ano 180, né? Ele escreveu uma história verdadeira, é uma fantástica viagem à Lua. Nessa história, Luciano imaginou uma trama onde uma onda do mar extremamente forte, atinge o navio e o joga para o céu até atingir a Lua, né? Não tem deuses, não tem magia, nem outro elemento fantástico. É uma história, obviamente, com o conhecimento científico de hoje, a gente sabe que isso seria perfeitamente impossível. Mas com o conhecimento da época, lá no ano 180, Luciano imaginou essa forma de fazer a transição do homem da Terra até a Lua. Já em 1516, né, Ludovico Ariosto escreve Orlando Furioso. E nessa obra de 1516, o cavaleiro Astolfo vai até a Lua num carro de fogo do profeta Elias, para procurar a razão perdida de Orlando. Então aí já começa a misturar um pouquinho de fantasia e de religiosidade, né? A religião nesse período, em 1516, já tinha um papel muito mais, vamos dizer assim, aderente à cultura, né? Então começa a surgir essas histórias de ficção, de proto-ficção científica, né? Usando esses elementos. Aí em 1634, a gente já começa, nessa época, a ter um pouco mais de ciência envolvida nessa proto-ficção científica, né? Quando Johannes Kepler, né, que todos vocês estudaram na escola, né, o astrônomo Johannes Kepler, apresenta algumas ideias numa obra chamada Somnium, onde ele desenvolve ideias relacionadas a uma nova astronomia que surge depois que Galileu inventa esse instrumento fantástico que mudou a história da astronomia, né, que foi a luneta. Isso foi, como eu disse, em 1634, né? Agora, em 1657,
pouco tempo depois do Somnium, a gente tem uma história de Cyrano de Bergerac, chamada Viagem à Lua. Falamos disso lá no primeiro programa também. É esse livro aqui, né, que aqui é uma edição da editora Globo, né, não é relativamente fácil de encontrar, né, e nesse livro o Cyrano faz uma sátira, né, as contendas da ciência versus religião, que, como nós falamos, já estavam aí se degladiando essas forças da cultura humana, né? E teve a primeira publicação mutilada em 1657, esse livro, né? E só saiu na íntegra em 1921. Nesse livro, usando o conhecimento científico disponível, né, Cyrano imagina, o camarada, que, olha a ideia, né? O cara amarra vidrinhos, pequenos recipientes de vidro, amarra em volta do corpo e coloca dentro cada um desses vidros um pouco de orvalho, né? E esse orvalho, ele fica ali amarrado com esses vidrinhos cheios de orvalho, e quando o sol nasce, bate sobre esse orvalho, o orvalho evapora, como acontece na natureza, e ao ele evaporar, ele eleva o personagem até que ele consegue atingir a Lua. Exatamente. Proto-ficção científica, né? É uma imaginação que dá um passo além com base nos conhecimentos que o ser humano, coitado, tinha naquele período. Bom, mas a ciência, né? A ciência começa a interferir, como eu disse, no momento em que Galileu Galilei, né, ele olha pela primeira vez para a Lua pela sua luneta, né, em janeiro de 1610. Bom, isso teve um impacto enorme no meio científico da época. Por quê? Através da luneta, Galileu conseguiu enxergar montanhas e continentes. Talvez pela sombra, alguma coisa assim, esses continentes foram confundidos com oceanos, com mares. Ou seja, Galileu comprovou através do seu instrumento que a Lua era um mundo, como era a Terra, né? E se a Lua era um mundo, a imaginação humana explodiu. Por quê? Já que é um mundo, será que Deus colocou vida inteligente ali também, como colocou aqui, né? E se tem vida inteligente na Lua, haveria alguma forma de nós nos comunicarmos com eles? São perguntas excitantes, não são? Para os cientistas da época. Mas tem um cara que, mais ou menos contemporâneo de Kepler, embora Kepler seja muito conhecido, né, por ser inclusive astrônomo, o cara chamado Reverendo John Wilkins, também um inglês, que escreveu em 1638, ou seja, quase simultâneo com o Somnium, que é de Kepler, que é 1634, mas então em 1638 o Wilkins escreveu A Descoberta de um Novo Mundo na Lua, né? Bom, nesse livro ele faz algumas afirmações bombásticas, por exemplo, que a Terra se movia em torno do Sol, né? E que a Lua, além de outros planetas que haviam no espaço, poderia ser acessível aos seres humanos, né? Começa a se falar então em viagem à Lua de uma forma científica, né? Foi nesse livro a primeira oportunidade real para os ingleses interpretarem os achados de Galileu Galilei. A ideia de Wilkins é muito interessante. Vão pensar na ciência da época. Nós estamos aqui 50 anos antes de Isaac Newton, né? Naquela época confundia-se a gravidade com magnetismo. Duas forças que hoje nós sabemos que são forças diferentes, eram confundidas pelo seu aspecto observacional, né, naquela época. Então, o Wilkins observou uma coisa interessante, que um ímã atraindo uma agulha, ele parava de atrair essa agulha quando ele estava a uma certa distância, né? Essa atração diminuía e cessava na medida que o ímã se afastava da agulha. Então ele fez um paralelo com a Terra, onde se confundia gravidade
com magnetismo, né? E concluiu que a força de atração da Terra era interrompida a cerca de 30 quilômetros acima da superfície. Não me perguntem com que matemática o Wilkins chegou à conclusão de que desse número 30 quilômetros para poder superar a força de atração na Terra. Mas, bom, foi a conclusão a que ele chegou, né? Então, ele propôs um veículo para superar essa força de atração terrestre, que seria uma espécie de carruagem voadora semelhante a um navio, com um motor semelhante ao motor de um relógio acionado por uma mola. Além disso, ele teria essa carruagem, depois de determinada altura, liberaria um par de asas semelhantes a dos pássaros e ainda teria uma parte da sua impulsão provocada pelo uso de pólvora. Uma vez acionada, né, ela poderia, todos esses mecanismos, esse motor, essas asas e a pólvora, poderiam superar essa altura de 30 quilômetros, né, para poder se livrar da atração da Terra. À medida que se aproximasse da Lua, começasse a sentir a atração da Lua, a nave simplesmente viraria as suas asas e iria amortecendo a sua queda até pousar na Lua, né? Não é genial? Genial. Os astrônomos nessa época, 1640, já conheciam com muita precisão a distância da Terra à Lua. Então Wilkins, nessa obra dele, calculou a viagem em algumas semanas, né? Bom, mas como é que o ser humano iria se alimentar, estocar comida nessa nave para essa viagem inteira? Não seria problema. O que acontece é que naquela época eles acreditavam que nós só sentíamos fome por causa da atração da Terra sobre o nosso estômago. Essa era a origem da fome, né? A Terra puxando esse estômago para baixo. Então, após passados os 30 quilômetros, onde a força cessou, o ser humano não sentiria mais fome, não precisaria se alimentar, né? Isso facilitaria bastante a viagem. Não é genial como é que nós chegamos até aqui? Imaginem vocês, né? É muito interessante isso, né? Como é que a ciência, em grande parte, evolui assim, elaborando teorias que depois vão sendo praticadas, experimentadas em laboratório, observadas na natureza, e com isso essas teorias vão mudando ou às vezes vão caindo. Essa teoria do Wilkins, por exemplo, em 24 anos, essa ideia do Wilkins da carruagem voadora caiu por terra, porque em 1664, aliás, em 1659, dois amigos do Wilkins, que eram o Robert Boyle e o Robert Hooke, cientistas, descobriram o vazio do espaço. Até aquela época não sabia que existia um vácuo gigantesco e eterno separando os corpos celestes. Foi descoberto então em 1659 e aí a ideia da carruagem voadora caiu por terra, né? No entanto, o Wilkins, que é a injustiça que eu acho dele ser pouco conhecido, porque é um cara que inspirou muitos cientistas e muitos escritores, né? Ele foi um cara que esteve na vanguarda do movimento científico inglês, como diretor do Wadham College de Oxford. Ele reuniu um grupo grande, um clube mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, de amigos cientistas em torno dele, que eram amigos de outros astrônomos, né, do Gresham College de Londres, e essa turma toda junta deu origem à Royal Society, que até hoje ainda é um dos corpos científicos mais prestigiados do mundo e o maior da Grã-Bretanha, né? Bom, mas tudo que nós falamos até agora é proto-ficção científica. Então agora nós vamos entrar na ficção científica como nós a conhecemos hoje, né? E aqui eu vou repetir alguma coisinha que eu falei lá no nosso primeiro programa sobre a história da ficção científica. Ela nasce, segundo a maioria dos estudiosos, dos autores, com o livro Frankenstein, de Mary Shelley, de 1817. Nesse livro, então, finalmente, nós temos uma história onde a trama ela é
ela tem como alicerce uma teoria científica sólida, vamos dizer assim, né? E criou-se então um romance de ficção, né? De especulação em cima desse conhecimento científico. Começa então aí oficialmente a ficção científica em 1817. Em 1865 e 1870, Jules Verne lança 2 livros onde ele fala especificamente sobre viagem à Lua, né? Um é esse, Da Terra à Lua, que é de 1865, e tem uma continuação que é Ao Redor da Lua, de 1870. Né? Já H.G. Wells, inglês, ele vai, em 1901, lançar Os Primeiros Homens na Lua. Existe aí um conflito muito interessante entre Wells e Verne. Vocês viram aí que o Verne, francês, publicava lá em 1865 e o Wells, inglês, em 1901, sobre a Lua. E um dia conta a história que alguém perguntou a Jules Verne o que ele achava desse jovem H.G. Wells, que estava começando a escrever ficção científica sobre viagem à Lua, como ele já tinha escrito. Né? E a resposta de Verne é muito interessante. Fala, esse homem é um mentiroso. Enquanto eu aplico a ciência, ele a inventa. Essa foi a resposta, segundo dizem, de Jules Verne sobre H.G. Wells. Por quê? Porque Jules Verne, mais uma vez, usando o conhecimento científico da época, se vocês lerem esse livro, que é muito interessante, vocês vão observar a coisa. Ele te dá como fazer esse envio do homem à Lua através de um canhão gigantesco, uma bala recheada de seres humanos. Ele te dá o tamanho do canhão, do que ele é feito, né, as medidas, as especificações do canhão, aonde ele deve ser instalado e para onde apontado, em qual dia do ano e a qual hora essa bala deve ser disparada para atingir a Lua, e qual a quantidade de pólvora necessária para dar esse impulso. Então, Verne é extremamente científico, né, quando ele fala nessa viagem do homem à Lua. Já o Wells, o que ele fez? Não deu muita pipoca para essa história de conhecimento científico, não. Ele inventou um metal fictício chamado cavorita. E esse metal tinha como propriedade repelir a força da gravidade. Então, simplesmente, ele faz um foguete, e esse foguete ele tem uma placa de cavorita, e a cavorita expulsa a Terra e vai em direção à Lua. Né? Hoje, interessante é que a gente, com conhecimento científico atual do século XXI, a gente sabe que o canhão de Verne jamais enviaria o homem à Lua. Mas a ideia de Wells, embora não seja exatamente isso, né, através dos supercondutores, né, dessa manipulação do magnetismo que está criando aí trens que não tocam nos trilhos, ela está mais próxima de levar um foguete à Lua do que o canhão de Verne, apesar de Verne achar que o Wells estava inventando a ciência. Não é curioso? Essa briga dos dois foi a fagulha inicial de todo o universo ficcional que eu criei, chamado a Guerra Fria Vitoriana, onde você tem uma Guerra Fria entre o Império Francês e o Império Inglês no começo do século XX, o ministro da ciência francês, Jules Verne, o ministro da ciência inglês, H.G. Wells. Nós temos ali agentes agindo na surdina, nessa Guerra Fria, entre os dois impérios pela briga por tecnologias, né? Vocês vão ver histórias, eu vou contando isso aqui nesse meu livro, da editora Draco, né? Que é Homens e Monstros, a Guerra Fria Vitoriana. Tá aqui. Bom, já feito o meu jabá, vou falar de outros autores que também tiveram essa ideia de falar sobre a Lua. George R.R. Martin, de Game of Thrones, tem algumas obras de ficção científica. Numa delas ele fala sobre a Lua. Você tem o próprio Arthur Clarke, né, que é um dos pilares da ficção científica moderna. O nosso brasileiríssimo Jorge Luiz Calife, né, na história Tempo Instável, de 2011, ele tem uma lua terraformada. Né?
E tem algo muito interessante também, que é preciso se levar em conta, né? Que são... vocês estão observando na mídia, se vocês prestarem atenção, que hoje, depois dos anos 60, nós tivemos aquela corrida espacial na época da Guerra Fria, né? União Soviética com os Estados Unidos. A corrida espacial levou o homem à Lua, teve outras missões, depois parou, né? E hoje nós estamos vivendo uma nova corrida espacial, se vocês observarem. E a Lua volta a ser um alvo, principalmente da parte dos Estados Unidos e da China, essa nova potência que surgiu aí no mundo. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar por quê que a Lua voltou a ser um objeto de interesse entre as nações? Existe um ditado em inglês que diz money talks. O dinheiro fala, né? Então vocês procurem saber algo muito interessante chamado hélio 3. Hélio 3 é um isótopo não radioativo do elemento químico hélio. E esse isótopo é muito procurado para pesquisas com a fusão nuclear. Bom, o que tem o hélio 3 a ver com a Lua? É especulado que o hélio 3 pode ser uma das grandes fontes energéticas do futuro. E ele é muito raro no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra tem uma atmosfera que o envolve e essa atmosfera funciona como filtro e como escudo para os ventos solares. Então, impossibilitando, na maior parte das vezes, na maior parte do mundo, que essa ação do Sol transforme o hélio em hélio 3. Mas, na Lua, já se sabe que nós temos, depois de bilhões de anos, recebendo os ventos solares sem a barreira da atmosfera, a gente tem uma quantidade muito maior de hélio 3 disponível na Lua. Estão percebendo a relação? Para vocês terem uma ideia, especula-se que a energia gerada por 100 toneladas de hélio 3, pensa bem, 100 toneladas de hélio 3, elas podem, essa energia é equivalente a toda a energia usada no planeta Terra em um ano. Tá certo? 100 toneladas de hélio 3. Agora, especula-se que na Lua exista 1 milhão de toneladas de hélio 3. Né? Então agora vocês começam a entender por que Estados Unidos e China estão se pegando a tapa para voltar para a Lua. E outros países também, Índia, né? Outros países aí também estão fazendo seu esforço. Não é à toa, vocês podem ter certeza. Bom, e eu falei hélio 3 porque alguns escritores também já contam histórias, já usando até essa pesquisa do hélio 3 na Lua, né? Tem um outro programa que nós temos aqui sobre os escritores visionários. Você procura mostrando que os escritores videntes, entre aspas, não são tão videntes assim. Simplesmente eles pegam ideias e teorias científicas que estão aí no ambiente da cultura e eles aproveitam isso para criar suas histórias como o homem faz desde a época do Gronk, né? Então é isso que está acontecendo. Por exemplo, o Frank Schultz em Limits, na história Limits, em 2013, né? E o Ian McDonald, num livro chamado Luna, New Moon, de 2015, e Luna, Wolf Moon, de 2016, né? Nessas histórias, várias famílias ricas, rivais, competem. Por quê? Pela mineração de hélio 3. Tá? Tem também o Andy Weir, que vocês já conhecem, né, pelo livro Perdido em Marte, que virou filme já de Hollywood, né? Ele escreveu agora em 2017, né, o livro Artemis, que se passa numa cidade lunar. É um thriller, a história é um thriller, na verdade, que se passa numa cidade lunar. Essa cidade é cientificamente plausível e muito bem detalhada. Isso é uma característica presente nas obras do Andy Weir, né?
que é essa forte ciência como substrato da ficção científica que ele escreve, né? Esse é um livro sobre a Lua. Bom, e no cinema? Isso aí é Viagem à Lua. Esse foi considerado o primeiro filme de ficção científica a fazer uso de efeitos especiais. É um filme lançado em 1902, inspirado nas obras de H.G. Wells e de Jules Verne, né? Dirigido pelo francês Georges Méliès, que é considerado o pai dos efeitos especiais. Bom, é um filme de pouco menos de 13 minutos, usando muitas cenas feitas por técnicas de fotografia e animação, que conta a história da ida de um grupo de pessoas à Lua. De 1902, nós vamos dar um salto para 1968, quando Stanley Kubrick lançou, certamente todos vocês conhecem, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Filmaço, considerado por muitos o melhor filme de ficção científica já feito pelo cinema. É um filme que teve uma continuação em 2010, o ano que faremos contato, que surgiu de ideias que o autor do livro, né, Clarke recebeu, do nosso Jorge Luiz Calife, que eu já mencionei aqui antes. Bom, Moon é um filme de 2009, que é a estreia do diretor Duncan Jones, que, curiosamente, é filho do cantor David Bowie. E esse filme de 2009, Moon, que aqui se chamou Lunar, ele conta a história de um cara chamado Sam Bell, que cumpre um contrato com uma empresa chamada Lunar Industries. É uma mineradora que atua no lado oculto da Lua, minerando, imagina o quê? Hélio 3. Como é que você nunca parou para prestar atenção nesse Hélio 3? Já parou para pensar nisso agora? Né? Bom, então ele trabalha nessa mineradora de Hélio 3 e ele está terminando o contrato dele, ele começa a ficar paranoico, começa a ter umas loucuras, ele sozinho ali com a companhia única de um robô chamado Gert, que tem a voz do Kevin Spacey, recentemente amaldiçoado Kevin Spacey. E aí ele tem um acidente lá na Lua e ele descobre que lá tem um clone dele mesmo. Né? Isso é o filme Lunar. É um filme muito legal, eu gostei muito de Lunar. Isso foi então 2009, mas nós temos que lembrar um pouco antes, em 1983, o filme Os Eleitos, The Right Stuff, que foi dirigido pelo Philip Kaufman, e ele é a adaptação para o cinema de um livro do Tom Wolfe, que tem o mesmo nome, que foi publicado em 1979, que conta a história dos primeiros pilotos de testes envolvidos na pesquisa aeronáutica de alta velocidade na base de Edwards, nos Estados Unidos, e também aqueles caras que foram selecionados para serem os primeiros astronautas do projeto Mercury, né? Os famosos Mercury 7. Esse projeto que foi a primeira tentativa de voo espacial tripulado dos Estados Unidos. Esse filme de 83, ele concorreu a 8 Oscars e ganhou a 4 Oscars técnicos. E ele gerou uma série de televisão da Amazon Prime, Os Eleitos, né, que tem o mesmo nome, The Right Stuff, que nós vamos falar nela agora, porque vamos começar a falar agora um pouco também da televisão.
dessa série de 26 episódios, foi exibida entre 1970 e 1971, lá fora, e aqui no Brasil em 1973. Ela conta a história futurista de uma base lunar que é a primeira linha de defesa contra invasores alienígenas. Eu assistia isso no anos 70 e eu achava essa série bem sinistra. Tem também Espaço 1999. Essa série teve 48 episódios entre 1975 e 77 e ela conta uma história bizarra de uma explosão nuclear, uma guerra na Terra, que lança a Lua fora de órbita. E ela conta ao longo dos episódios as aventuras desse pessoal nessa base lunar, espaço afora. É bizarro, é de uma imprecisão científica absurda, mas eu vou falar sinceramente pra vocês, eu gostava muito de Espaço 1999. To death on Earth. Nobody's going to die. Could you please let us see what's happening? What's it doing? It's feeling the sun on itself. It's getting warm. The chick flies away, and the eggshell disintegrates. Harmless. Did you know? E tem também Doctor Who, a série inglesa montanha-russa, que eu chamo, né? Porque ela tem episódios absolutamente patéticos e ridículos e tem episódios geniais. Ela vai lá em cima e lá embaixo e passa pelo meio. Tem coisas muito legais. Você tem para todos os gostos, afinal de contas, é uma série que está no ar desde 1963. Ela teve 38 temporadas no total agora. 26 na época antiga, houve uma interrupção, e agora na época moderna, 12 temporadas que estão sendo exibidas e ainda não terminaram. Deveríamos ter já uma próxima que já está em planejamento. E no episódio 7, então, da 8ª temporada, você tem essa história bizarra, onde se descobre que a Lua é um ovo de um dragão espacial gigante. Como é que o cara tem uma ideia dessa? Não me pergunte. E esse monstro, esse dragão, esse ovo com esse dragão, choca em determinado momento e o bicho bota um novo ovo, formando uma nova lua. Pois é. E finalmente nós temos aí uma série que tem sido, para mim, uma das melhores séries de todos os tempos. Eu estou absolutamente encantado com essa série da Apple TV Plus, que estreou em 2019, chamada For All Mankind, para toda a humanidade. Essa série dramatiza uma história alternativa, que, como você sabe, é um subgênero da ficção científica, que conta a seguinte história: o que teria acontecido se a corrida espacial global nunca tivesse terminado. Tá? Isso é a base da história e começa com a União Soviética tendo sucesso no primeiro pouso tripulado na Lua, à frente dos Estados Unidos. A série começa com a chegada de um russo na Lua e aí surge então uma nova linha histórica onde você tem a corrida espacial seguindo em frente, né? É muito legal, é muito interessante, é muito bem bolada, coloca acontecimentos históricos e científicos reais numa nova estrutura histórica, né, obviamente,
tem um tom muito realista da corrida espacial. No final da segunda temporada agora, já estamos mais ou menos em 1983 na série, né? E mesmo antes da segunda temporada acabar de ser exibida, no ano de 2020, já teve então uma terceira temporada encomendada que eu aguardo ansiosamente. É muito interessante, um exercício que eu fiz é assistir simultaneamente For All Mankind da Apple TV Plus com Os Eleitos, que é essa série do Projeto Mercury na Amazon Prime, porque é a história real confrontada com a história alternativa. E tem personagens lá que eu vou falar pra você sinceramente, não li isso em lugar nenhum, mas são certamente inspirados em personagens históricos, personagens, estou dizendo, de For All Mankind. Por exemplo, né, lá nos Eleitos você tem um astronauta que existiu mesmo, Gordo Cooper, e a esposa dele chamava Trudy, que para mim inspiraram assim, escandalosamente os personagens Gordo Stevens e a esposa dele Tracy em For All Mankind. Por falar em Gordo e Tracy, a CIFWA, que é a Science Fiction and Fantasy Writers of America, CIFWA, SFWA, da qual eu tenho a honra de ser associado, ela dá todo ano o prêmio Ray Bradbury de melhor roteiro de filme ou episódio seriado. E eu estou numa torcida forte para que o episódio final da segunda temporada de For All Mankind, chamado The Grey, seja indicado para o prêmio Ray Bradbury. Vou torcer muito por esse episódio. Foi um episódio de série de televisão que me fez chorar 2 vezes. Lágrima de macho, não tenha dúvida nenhuma. Mas chorei mesmo, meus olhos ficaram marejados. É lindo, maravilhoso, sensacional. Vale a pena muito vocês procurarem aí, usando táticas romulanas ou não, essa série para assistirem For All Mankind. Não percam. Bom, isso são coisas que nós temos a dizer aqui. Faltou muita coisa, mas é um trajeto bem eloquente sobre a importância que a Lua tem tido ao longo da história da humanidade, na imaginação do homem e no cenário da ficção científica. Deixo vocês aí com o trailer da segunda temporada de For All Mankind para dar um gostinho. Até a próxima, galera. We're concerned. The Soviets might be trying to introduce a new weapon. We let this go, it would set a dangerous precedent. Welcome to NASA. You are, as of this moment, officially astronaut candidates. Someday people will write the history of this time. This is Jamestown Actual. 10 seconds, mark. They will say that during the coldest depths of the Cold War, America inspired the world. I give you Pathfinder. It's 3 times as powerful as our current shuttle. I'm tired of talking about the good old days. Don't y'all miss it? With this weapon, they could drop munitions on any point on Earth. The president wants you to put together a new mission. I shouldn't go. You don't think I notice the look in your eyes at every launch? Hoorah. I have here the rules of engagement for use of force on the moon. That's steps away from nuclear war. Target lock. Once we do this thing, there's no going back. This program has the power to change the world. You need to remind them on Apollo 11. We came in peace for all mankind. Ready to fire. We need to live up to that.